Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui reunidos para juntos aprendermos com a palavra de Deus. Peço aos irmãos e irmãs que se inscrevam aí no canal, ative esse sininho aqui de notificações para que todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo você seja avisado. E pontualmente nós estamos colocando os vídeos aqui, né? Saem às 19 horas na terça e na quinta, bem como às 18 horas no domingo, tá bom? Culto de louvor e adoração. Nós estamos ainda, né, transmitindo os nossos cultos, nossas mensagens por aqui, pelo YouTube, uma vez que o decreto estadual e municipal determinou que até dia 18, agora domingo, estejamos nós ainda não reunindo de forma presencial, mas que ainda os templos, né, as igrejas permaneçam fechados. E nós seguimos o que é certo, né, meus irmãos? A gente tem que dar bom testemunho, né? E como não podemos partir para uma desobediência civil com a alegação de que nos está sendo inibida a possibilidade de cultuarmos a Deus. Isso não é verdade, isso é uma inverdade, porque nós estamos aqui. Hoje existem os mecanismos, existem métodos, né, que possibilitam, nesse momento de crise sanitária que estamos vivendo na pandemia de Covid-19, podemos utilizar esse canal até que tudo seja solucionado e a resolução de todos os problemas ocorra, inclusive a diminuição de pessoas em leito de hospital, dos hospitais, né, para que assim possamos nós voltar ao culto presencial nos nossos templos. Então, com isso, nós vamos continuar até que tudo seja resolvido para o bem espiritual dos irmãos, bem como para o bem físico dos irmãos, transmitindo os nossos cultos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Patrocínio, aqui em Matosinhos, por via do YouTube. Amém, meus irmãos? Então nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, né? Nós estamos estudando as cartas paulinas nos cultos de ensino, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia então em Filipenses 3, foi onde paramos, tá bom? Vamos ler todo o capítulo, porque como já é de hábito, né? Se é a primeira vez que vamos entrar no capítulo, nós lemos todo o capítulo, né? Nós estamos conseguindo levar aqui a média de um capítulo por estudo, o que é bom porque aí dá continuidade exatamente no início do capítulo, né, de um novo capítulo a cada estudo. Então vamos lá, Filipenses 3, versículo 1. Peço a vocês, como sempre, desculpas, meu cachorro algumas vezes vai latir, pode haver algum barulho, né, dos vizinhos, isso acontece com o transmitido de casa, de forma doméstica, né? Isso tem os seus contratempos e tal. Então já peço de antemão desculpas aos irmãos, qualquer barulho aqui de fundo, porque a vida continua, né? Não para. Bem, então Filipenses 3, versículo 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e os considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele,
não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Queridos irmãos, como nós já adiantamos para vocês nos capítulos anteriores, essa carta que, como eu havia dito, é a carta considerada a carta da alegria, né? Mesmo Paulo estando preso quando escreve essa carta, ela é considerada a carta da alegria. O apóstolo chama atenção para alguns detalhes, e nesse capítulo ele começa fazendo uma exortação, chamando a atenção dos irmãos de Filipos para a questão da alegria, né? De como deve ser a alegria cristã. E ele começa dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, Paulo está falando de ficar frisando algumas coisas, né, repetidas vezes, inclusive isso de um ponto de vista pedagógico funciona, né? Quanto mais a gente é exposto a uma repetição de conteúdo, mais, assim, vamos assim dizer, de uma forma mais profícua, de uma forma mais eficaz, aquele conteúdo nós vamos captando melhor ele. Porque de tudo quanto, por exemplo, é dito aqui por mim, vamos colocar aqui que no mínimo 60% você perde, né? Porque não dá para lembrar. Então, quanto mais exposto à repetição, melhor vai ser para que aquele conhecimento vá sendo construído em nossas subjetividades, em nossa forma de ser. E com isso, Paulo chama a atenção dos irmãos de Filipos para se alegrar no Senhor. Para a alegria deles estar no Senhor. O cristão que não se alegra no Senhor, ele tem grande dificuldade de permanecer como igreja de Deus. Porque as pessoas muitas vezes são ensinadas, são expostas a ter um relacionamento com Deus de uma certa maneira, de um nível de barganha. Eu estou lá e aí Deus resolve meus problemas, Deus resolve algumas situações da minha vida, Deus cura minha enfermidade, Deus restaura minha família, Deus abre a porta de emprego. Enfim, eu consigo bens materiais, posições, estando lá com Deus, estando com o Senhor, estando na igreja e tal.
Só que isso é claro um problema, porque nem tudo Deus vai nos dar. Nem tudo Deus vai fazer por nós. Tem muitas coisas que vamos pedir e Deus não vai dar. E aí, quando esse sentimento que eu diria, é o sentimento de uma criança mimada, de que tudo quanto quer tem que ser atendido, né? E essa é a cultura de uma criança mimada que, infelizmente, é passada em alguns contextos, dentro de nossa cultura atual, enfim. E isso gera prejuízos para nós, porque o dia que Deus não fizer e o dia que Deus não não atender o nosso pedido, nós vamos nos frustrar e não vamos conseguir nos alegrar. Essa pandemia, por exemplo, talvez muitas pessoas estão tendo dificuldade de se alegrar em Deus. Muitas pessoas podem estar com dificuldade porque as coisas saíram da sua, vamos dizer, da sua órbita, para usar um termo aqui, né? Saíram da sua centralidade, saíram do controle. E aí as pessoas ficam dispersas. Aquelas que são chamadas de cristãs, com dificuldade de entender. Mas a gente tem que se recordar do que disse o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Se a nossa alegria for no Senhor, meus irmãos, as circunstâncias vão nos afetar, porque isso é inevitável. Contudo, jamais iremos nos afastar de Deus, porque nossa alegria está nele e não naquilo que ele faz por nós. É óbvio que aquilo que Deus faz por nós contribui para que nós possamos perseverar, continuar, porque ninguém quer ficar lutando sem ter nenhuma resposta de vitória. Contudo, não pode ser um fim em si mesmo, né? A questão das vitórias, do que nós pedimos. O fim em si mesmo tem que ser a fé e a alegria de estar no Senhor. Né? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, por onde está caminhando os nossos sentimentos, por onde está andando os nossos pensamentos, aonde estamos fixando o que nós chamamos de fé, se é em Deus ou se é nas coisas que Deus nos faz. Porque Ele faz milagres, Ele abre portas, Ele cura o enfermo, Ele faz coisas extraordinárias porque Ele é Deus. Contudo, nós precisamos sempre nos alegrar nele, porque Ele é santo, Ele é bom, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é nosso Salvador, Ele é o Criador de todas as coisas, é o bendito Rei de todo o universo, é aquele que possui todo o poder, aquele que é ovacionado, glorificado, exaltado, aquele que é bendito nas alturas. É por isso que o nosso coração tem que tender a alegrar no Senhor, e não em objetos, e não em coisas efêmeras, ou seja, questões passageiras. O nosso sentimento tem que estar fixado no Senhor e nos alegrar por estarmos nele. Então Paulo chama a atenção da igreja de Filipos para se alegrar no Senhor. E aí ele entra no versículo, já de imediato no versículo 2, para chamar os irmãos até cautela, e cautela com um grupo específico. Acautelai-vos dos cães. Dura crítica de Paulo aqui no começo. Né? Atribuir a expressão lá para os judeus de cão a alguém era uma ofensa gigantesca. Era algo muito depreciativo. Então ele começa com uma crítica muito dura a esse tipo de pessoa, a esse grupo, né? Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha, veja bem, meus irmãos, isso aqui é muito sério. E existem muitos falsos obreiros.
Infelizmente, nesse momento de pandemia, por exemplo, nós estamos vendo aí uma condução por alguns obreiros, em especial, claro, aqueles que são dirigentes das suas igrejas, são pastores, são líderes, que não é muito condizente com a verdade bíblica. As intenções, muitas vezes, por trás de algumas condutas não são muito plausíveis e não são lá muito cristãs. Além de ter, infelizmente, aqueles obreiros locais dentro de determinadas denominações que trabalham contra a sua liderança, que não trabalham, não estão na mesma visão, não têm o mesmo espírito, não têm o mesmo intuito, não trabalham com a mesma sinceridade, e isso gera muitos problemas. É preciso lembrar que a parte B ele diz: acautelai-vos da falsa circuncisão, ou seja, da falsa doutrina, do falso moralismo, da falsa moral, vamos assim dizer, né? Porque o moralismo é em si uma falsa moral. Ok? Então ele chama atenção, porque tinha pessoas que diziam que para seguir a Cristo tinha que circuncidar, fazer a circuncisão. Uma vez que no Novo Testamento isso é falso. Isso era para os judeus, na aliança com Abraão. Mas Jesus disse que agora nós estamos numa nova aliança no seu sangue. Não é mais na via da circuncisão, que era uma questão na carne. Era uma marca na carne. Agora a questão é espiritual. Mas, infelizmente, tinha quem insistia nessas coisas dentro da igreja, lá no primeiro século. Como, infelizmente, tem pessoas hoje que insistem em trazer para dentro do contexto da igreja cristã evangélica preceitos e rituais do Antigo Testamento, uma vez que a Bíblia está dizendo que não é para fazer isso. E isso acontece dentro de muitas igrejas que nós conhecemos. E aí nós temos que ter cautela e avaliar isso. Porque onde que tem pouco ensinamento, pouca instrução, a começar pelas lideranças, meus irmãos, quando você diz um negócio desse, diz que você está tocando no ungido de Deus. Essas expressões, esses clichês, né, que estão lá no Antigo Testamento, que nada tem a ver com a conduta de uma liderança cristã, de uma liderança chamada por Deus. Então nós temos que ter cautela com esses falsos obreiros, né, ou os maus obreiros, como diz Paulo. Muita cautela, cuidado. Você pode projetar em uma pessoa e ter ali tamanha admiração, e aquela pessoa vem e te decepciona, porque é um ser humano, e além de tudo existem aqueles que são bons obreiros e podem nos decepcionar, e ainda pior, pode ter esses que são maus obreiros, que têm má intenção, que instrui erroneamente a igreja, né? E esse é um grande cuidado que devemos todos nós ter. Versículo 3 ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Queridos, essa expressão não confiar na carne, Paulo, claro, está dizendo da circuncisão, porque, como eu disse, é uma marca na carne, né? Contudo, a lei no Antigo Testamento era toda fundamentada em rituais na carne. Você não pode comer isso, você não pode vestir aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, e tudo um ritual sacrossanto, marcado e feito através da carne. Mas aqui Paulo está dizendo, nós somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Nós nos gloriamos no Espírito, nas questões espirituais e não nas questões carnais. Então, rapar a cabeça e sair por aí dizendo que é um propósito de Deus, queridos, pode fazer pessoalmente, particularmente, contudo, isso não tem nada a ver com a questão espiritual. Me desculpe, mas não tem. Paulo fez isso lá no Atos dos Apóstolos, né? Só esse exemplo, rapar na cabeça. Mas não é uma doutrina para a igreja. Percebe?
E aí você vê algumas histerias coletivas em alguns lugares, onde as pessoas coletivamente fazem aquilo, achando que estão fazendo de alguma forma, agradando a Deus através daquele ritual feito na carne. Não, nós não nos gloriamos na carne. Veste uma roupa específica, diferente, colorida, branca, sei lá, um pano de saco, umas coisas desse tipo, achando que isso tem a ver com o Evangelho. Não tem a ver com o Evangelho, isso é se gloriar na carne. Nós nos gloriamos no Espírito e nós somos a verdadeira circuncisão. Ou seja, nós somos a verdadeira marca da salvação em Deus, pelo Espírito Santo, porque Ele em nós habita. O que no Antigo Testamento Ele não habitava na vida das pessoas. Ele não habitava na vida de todas as pessoas, como desceu coletivamente ao findar o dia de Pentecostes. Ok? Então nós não nos gloriamos nisso. E nós não confiamos, né, na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Olha o que o Paulo vai dizer. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E ele continua, sim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Queridos, Paulo está dizendo, eu abandonei tudo aquilo que eu tinha e que eu guardava, aquela tradição, aqueles rituais. Eu era fariseu, educado aos pés de Gamaliel. Paulo foi um dos maiores rabis de seu tempo, neto de Shimael. Mas Paulo falou, eu abandonei tudo aquilo que eu me gloriava, fariseu, doutor da lei, tudo aquilo que fui circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, daí o nome Saul, né, que vem lá do nome de Saul, primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Então Paulo descreve aqui que essas marcas que nós muitas vezes queremos fazer, e quando eu digo marcas, esses rituais aparentes, esses rituais públicos, que isso tem que ser abandonado, amados. Que isso era questão da lei. E ele diz, no versículo 9, e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei. Buscar fazer o que a lei diz é buscar justiça própria, amado. Nós estamos no tempo e na vigência da graça, que as coisas que têm que transparecer são as espirituais. Em vez de querer colocar um pano de saco, aprenda a amar o próximo. Em vez de querer rapar a cabeça, aprenda a ter longanimidade com o pecado e o erro do próximo contra você. É disso que se trata no Novo Testamento. Nós temos que manifestar frutos do Espírito. Isso é condizente com a vida cristã. E não o que o Antigo Testamento prescreveu para Israel viver. Nós estamos na Brit Hadashah, nova aliança. Nós vivemos no Novo Testamento. A nossa aliança é o sangue de Cristo na cruz do Calvário, e não a letra da lei entregue a Moisés. Mas ainda vemos muitas pessoas presas aos ritos do Antigo Testamento, como se isso é a vontade de Deus. Não, queridos. Não é
só explicando as questões morais da lei permanecem, mas os ritos não. O que são as questões morais? São, por exemplo, honrar pai e mãe. É para nós abandonarmos isso? É claro que não. Isso é uma questão moral. Não cobiçar as coisas do próximo. Eu devo abandonar isso, pastor? Claro que não. Isso é uma questão moral. Não matarás, devemos... Ué, pastor, então nós podemos matar? Claro que não. Isso é uma questão moral. E além de moral, é uma questão legal. Nós não podemos fazer essas coisas. Então, meus amados irmãos, temos que tomar muito cuidado. Vejo pessoas resgatando festas judaicas e trazendo para dentro da igreja, comemorando festas judaicas dentro de igreja, evangelho cristão dizendo ser em Cristo. Meus amados, aí o Cristo morreu em vão, porque estão querendo viver sob o jugo da lei. Paulo está dizendo, não, eu não me glorio nessas coisas da carne, não. Então, por que nós não circuncidamos? Porque nós não estamos sob a vigência da lei. Quem circuncidava era judeus. Lá no 8º dia, o próprio Jesus circuncidou. Era judeu. Era assim. Só que ele, Cristo, e nele é inaugurada a nova aliança no seu sangue. Amém. Continuemos. Versículo 10. Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, amados, nós temos que entender que a morte de Cristo na cruz é suficiente para nos salvar. A morte de Jesus na cruz é suficiente para nos trazer e nos colocar em comunhão com Deus. Não precisa mais de subterfúgios da lei para que eu me aproxime mais de Deus. Não, a cruz fez isso. Por isso Jesus, no termo grego, disse tetelestai, está consumado. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele véu que no Antigo Testamento separava a presença de Deus na Arca da Aliança do povo de Israel, o véu se rasga de cima a baixo, abrindo então o caminho do povo com Deus. Acabou, não tem mais aqueles subterfúgios, sacrifícios, pano de saco, cinza na cabeça. Acabou. Agora o acesso é livre. Eu oro, eu ajoelho dentro do meu quarto aqui e vou orar. E Deus me escuta. E Deus atenta à minha oração. Eu sinto a presença dele, ele nos visita. É assim hoje, meus amados, não precisa mais. Eu tenho que ir para o mato, pastor, ficar lá orando. Pode ir, não tem problema. Não entenda que aquilo é fundamental para estar com Deus. Não é. Fundamental é você entender que a cruz de Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Infelizmente, muitas pessoas ficam prescrevendo para a igreja, a começar por algumas lideranças, prescrevendo para a sua igreja rituais para que essas pessoas cheguem até Deus. O ritual para se chegar até Deus é ter fé em Cristo Jesus e na sua obra. Ponto. Paulo continua. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É isso. É na morte dele que nós alcançamos a nossa ressurreição. Porque ele morreu e ressuscitou. Da mesma forma que nós, crendo piamente nesta obra, nós também morreremos e ressuscitaremos dentre os mortos. Aí ele vai no versículo 12 começar a descrever sobre essa vocação de estar em Deus, de crer e ter fé nessa obra de Deus. Ele diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha, eu não obti a perfeição ainda. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu preciso prosseguir que do mesmo jeito que Jesus foi e morreu e ressuscitou,
alcançando, sendo ele já perfeito, mas sendo ele o nosso exemplo de busca da perfeição, ele então mostrou qual é o caminho para se buscar a perfeição. E Paulo está dizendo que ele precisa prosseguir para conquistar essa perfeição, seguindo esse mesmo trajeto de Jesus, que é morrer e ressuscitar dentre os mortos para estar eternamente com Deus. Então Paulo diz, eu prossigo para conquistar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que adiante de mim estão. 14 ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que prosseguir, meus irmãos. É um tempo agora de persistência. Esse período que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas que desistem da fé, desistem de estar em comunhão com a igreja, saem da sua comunidade, porque é um momento difícil, mas aqui Paulo está dizendo, nós precisamos prosseguir, nosso alvo é Cristo, irmãos. Deixa as coisas que lá de trás, porque aquilo ficou para lá. Agora nós olhamos para frente, é adiante. Quem está diante de nós, o nosso prêmio é alcançar a perfeição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até que Ele venha, amados, e se cumpra por completo o plano de salvação de Deus em nossa vida. Porque, como diz Paulo em outro momento, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele vai terminar essa boa obra. Mas você tem que perseverar, continuar, prosseguir, tendo Cristo como alvo e abandonando as coisas que para trás ficaram. 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. No 16 ele diz, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, você tem que andar de acordo com a sua fé até aqui. Você tem que andar de acordo com o que você aprendeu de Jesus e de Deus até aqui. Só que essa expressão que ele diz, nós que já somos perfeitos, eu gostaria de mostrar para você que existem outras traduções, e talvez seria melhor dizer, nós que estamos sendo aperfeiçoados, nós que buscamos esta perfeição, nós que somos aperfeiçoados por Cristo. Enfim, tem outras traduções que seriam melhor do que esta aqui, nós que somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós estamos buscando ir melhorando e cada dia aperfeiçoando em Deus e em Cristo Jesus. Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos andar com a... Então, meus irmãos, não adianta só ouvir ensinamentos, nós temos que botar isso em prática. Você tem que andar com aquilo que você recebeu até aqui, o que você alcançou até aqui. Então, ande de acordo com a fé que você foi nela instruído. E ele vai dizer no 17 assim, irmãos, sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Por isso que eu estou te falando, você tem que, não adianta só receber o conhecimento, não adianta só ser instruído, você deve olhar a conduta de pessoas que andam em Cristo e imitar esta conduta, desde que ela esteja de acordo, que ela esteja em consonância com a verdade bíblica, com a verdade de Jesus e com a conduta de Jesus. Porque, infelizmente, nem todo cristão deve ser imitado, não é? Porque tem muitos que dão muito mau testemunho. Como agora nessa pandemia. Nessa loucura, nessa insanidade de querer abrir as igrejas, morrendo muita gente. E os membros? E se morrer um membro da igreja dessa pessoa? Contaminada na igreja? E se contaminar várias pessoas na igreja? Morrerem várias pessoas de uma família? Como é que essas pessoas vão lidar com isso? Que tipo de testemunho nós estamos dando para a sociedade? Qual tipo de exemplo nós estamos passando para as pessoas? Nós não temos pouca fé porque nossos tempos estão fechados. Inclusive é o contrário.
Você demonstrará ter fé é o seu templo estando fechado, onde você está acostumado a congregar, onde você está acostumado a perseverar na fé, a se reunir para a comunhão. É quando tudo isso passar, você está lá firme, inabalável, e voltar a frequentar a sua igreja. A pessoa vai olhar e falar, a pessoa deu testemunho, essa igreja deu testemunho, esses irmãos deram testemunho, e agora estão voltando para a sua fé sem nenhuma dificuldade, permaneceu firme, inabalável, permaneceu fiel, andou na palavra, adorou a Deus do jeito que foi possível no período da pandemia e, quando possível, retomaram. Isso sim é demonstrar fé. Agora, me desculpe, mas chega a ser insano, meus irmãos. Morrendo mais de 4.000 pessoas por dia, as pessoas preocupadas em reunir num templo, sendo que nós estamos aqui agora, a sua família pode estar diante do computador, do telefone, da sua televisão smart, e você pode estar acompanhando esse estudo aqui agora, orando a Deus, adorando a Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus, não é? E não necessariamente porque é uma questão excepcional, não é uma regra. Nós vamos voltar ao templo, se Deus quiser, o mais breve possível, mas em nome de Jesus que venha e tenha cada dia mais diminuir a morte de pessoas, de brasileiros e brasileiras, inclusive de irmãos nossos que infelizmente partiram para o Senhor com esse vírus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Tenho amigos, pastores, que contraíram isso e ficaram muito ruins, pediram oração. Isso não é uma brincadeira, isso não é um conluio. Né? Deixemos esse jogo político, de discussões políticas, para políticos. Enquanto igreja, vamos proceder enquanto cristãos. Porque o que eu vejo é pastores bajulando um político como o presidente da República, que é um inconsequente, uma pessoa inepta. E nós não podemos cair nisso. Uma pessoa extremamente despreparada, uma pessoa completamente desprovida, meus irmãos, de afeto e de empatia pelo próximo. E diz ser cristão. Diz Deus acima de todas. Qual Deus? Não é o nosso Deus da Bíblia. O nosso Deus da Bíblia quer que nós imitemos pessoas que têm uma fé embasada, legítima, bíblica. Então, procure imitar cristãos. Olha a conduta da vida da pessoa, frutos dignos de arrependimento. A Bíblia diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Paulo começou aqui também dizendo no versículo 2, acautelai-vos dos maus obreiros. Então imite a fé de quem verdadeiramente demonstre frutos do Espírito. Mostre coerência bíblica. Percebe? E não quem tem discurso em nome de Deus, inclusive muitos dentro de igreja, com discurso sobre Deus, mas pouco vive em Deus, para Deus e com Deus. Então, vamos imitar e seguir a fé, o modelo da fé de pessoas fiéis e tementes a Deus. Amém? Pois muitos andam entre nós. Olha aqui, é isso que eu estou falando, até mesmo dentro da igreja. Entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, isso é muito sério. Tente observar a fé de quem verdadeiramente milita e legitima a obra de Cristo. Porque as pessoas muitas vezes falam em nome de Jesus, falam em nome de Deus, mas a sua conduta não é condizente com a vontade de Jesus e com a vontade de Deus e com a palavra. E os cristãos caem no jogo dessas pessoas, a começar por falsos pastores, mercenários, falsos obreiros, maus obreiros, políticos que ficam capitaneando o nome de Deus para fazer política, palanque para ganhar voto. Meus irmãos, vamos atentar para a vida de quem verdadeiramente anda em Deus, de quem vamos lá dizer, um Enoque, legitimamente, uma pessoa que anda com Deus. Porque falar em nome de Deus, irmãos, até o diabo falou. Tome cuidado, né? Precisamos estar atentos a isso, muito atentos.
Porque como ele falou, falo com vocês chorando. Eu lamento falar isso. É triste, mas acontece. Pessoas no nosso meio, é cristão evangélico, e falam e fazem barbaridades. Barbaridades. Que são, eles são, vamos dizer assim, porque quem milita contra Cristo tem um espírito do anticristo. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. O versículo 19 ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? E tem muito pastor e pastora que estão querendo abrir suas igrejas agora, infelizmente, por desconhecimento, por desprovimento de um repertório, por desconhecimento de como funciona, do impacto das coisas, de uma pandemia na vida das pessoas, e acha que isso é ter fé. Contudo, não é, meus irmãos. Né? Infelizmente, não é. E nós temos que tomar muito cuidado. Você entende? Muito cuidado. Muitos estão querendo abrir de boa fé, achando que estão ajudando os seus membros fazendo isso. Mas não estão, devido ao momento que nós estamos vivendo. Agora, outros são mau caráteres. Porque o que motiva eles não é a salvação das almas, é a preocupação com a espiritualidade da vida das pessoas. O que motiva eles é o vil metal. E o seu Deus é o seu ventre. Porque, como diz Paulo aqui, eles só se preocupam com as coisas terrenas. Não estão nem aí para as coisas celestiais. Não estão nem aí para a espiritualidade. A questão única e exclusiva é financeira. Eu sei que um pastor se preocupa com as questões financeiras. Eu também sou. Eu sei como é que é isso. Contudo, meus irmãos, tem coisas que tem momentos que nós temos que abrir mão e sofrer junto com as outras pessoas pelas circunstâncias que estamos enfrentando. Porque não está fácil para absolutamente ninguém. Não seria para as igrejas que seria fácil. Inclusive, tenho dito nos meus sermões ultimamente que a igreja precisa se arrepender. Porque apesar do vírus e com o vírus, a igreja não está se arrependendo. Então, nós precisamos entender o momento que estamos vivendo. E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Muito cuidado. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando a Jesus, irmãos. Nós estamos nessa vida de passagem, literalmente. Se nós temos fé em Jesus, nós temos que fazer as coisas que da melhor maneira possível, enquanto cristãos, aguardando, persistindo, prosseguindo no Senhor. E fazendo as coisas que glorifiquem o nome de nosso Senhor. Ele diz assim no versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então vai chegar o tempo que nossos corpos, que sofrem, que são vilipendiados, humilhados pela fraqueza, pelas doenças, pelas enfermidades, vai ser então sarado por Jesus. E nós seremos transformados em corpo de glória e com ele habitaremos para todo sempre. Mas nós temos que perseverar fazendo da forma certa. Amém, meus irmãos? Se Deus quiser, na quinta-feira continuamos no último capítulo número 4, da carta de Paulo aos Filipenses. E aí conto com a presença de todos os irmãos e irmãs. Mais uma vez digo, nossa igreja, infelizmente, por enquanto, vai continuar fechada, de acordo com o decreto municipal e estadual. E assim que modificar, eu serei, claro, primeiro a notificar os irmãos, a anunciar aos irmãos que nós retomaremos os trabalhos presenciais. Mas vamos perseverar nos moldes da Bíblia Sagrada, nossa fé, e exercitar a nossa fé. Exercite a sua fé na sua casa, ore, leia a palavra, escute louvores, faça seus cultos no lar. Precisando de alguma coisa, ligue para o irmão, para a irmã, para o pastor.
Ore que Deus vai aquecer e manter a sua fé acesa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, por esse culto, por esta bênção, por esta palavra. Amém? Senhor, querido meu Deus, bom e eterno Pai que está nos céus, te dou graças, rendo ao Senhor louvores, bendigo ao santo nome do Senhor. Peço a Ti, ó Santo Deus, que Tu guardes a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que o Teu santo nome seja exaltado e glorificado. Que o Senhor, meu Deus, esteja repreendendo este vírus da Covid-19, não só na nossa cidade de Matosinhos, como no estado de Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Que em nome de Jesus o Senhor esteja sobre cada um dos Teus filhos e filhas espalhados por todo o globo terrestre, e que o Senhor guarde aqueles que verdadeiramente serão e estão salvos no Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, guarde a nossa família, guarde os nossos pais, as nossas mães. Em nome de Jesus, meu Deus, guarde as nossas esposas, nossos filhos e filhas, nossos tios, nossos avós, nossas tias, nossos primos e primas. Guarde todos, meu Deus, de todo o mal. Livre desta enfermidade, livre deste vírus. E em nome de Jesus seja o Teu santo nome glorificado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fique em paz com a sua vitória, em nome de Jesus.